brasileiro ele é muito indisciplinado e ele é muito assim averso a riscos, né? O brasileiro ele foi seduzido, induzido e conduzido a ser um agiota por excelência, né? Em todos os nossos governos. Por quê? Porque as nossas autoridades, o governo sempre precisou da tua grana, né? Então ele fez apelos assim fantasticamente preocupantes, né? No sentido de te gerar uma cultura de investimento voltada para você direcionar seus recursos para a geração de riqueza. O governo sempre procurou fazer com que você emprestasse o dinheiro para ele, então ele te seduziu como um agiota, não é isso? Porque ou empresta para o governo, ou empresta para qualquer um, você é um agiota, você está praticando agiotagem. Isso é uma coisa que eu exorcizei desde o instante em que eu percebi que o nosso sistema previdenciário ele nunca teria condições de nos proporcionar uma provedoria competente, né? Eu, então, decidi pesquisar profundamente as alternativas que nós teríamos de procurar a geração de uma renda mensal que pudesse nos proporcionar o quê? Uma vida digna, não é isso? E eu consegui, através de pesquisa, através de desenvolvimento que nós fizemos, consolidar um estudo que mostrava que se você comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos, parecia um poema, que eu falo, né? Mas se você fizer isso, você chega a um resultado positivo. Como para você se aposentar, você precisa contribuir 30 anos, então não era nada impossível você comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos. E isso está ao alcance de qualquer brasileiro. Mas uma pessoa que não teve educação financeira não saca isso. Como é que você aprendeu isso? Como é que você chegou a essa conclusão? Não, eu aprendi pesquisando, evidentemente, não é? Eu me formei e a formação que a gente conseguiu alcançar te permitiu, né? Te permitiu interpretar que você precisa pesquisar. Na vida você precisa pesquisar tudo, não é isso? E eu, então, consegui pesquisar dentro de fatores diversos, chegando a um denominador comum que seja o quê? Na verdade, eu não compro ações. As ações elas representam a minha participação em projetos de empresas que tenham assim características de perenidade, de sustentabilidade, entendeu? E a ação, então, ela é a forma que você tem de participar desses projetos. Então, a seleção que nós fazemos é a seguinte: qual é ou quais são as empresas, e isso eu faço há 50 anos, quais são as empresas que proporcionam a perspectiva de um resultado melhor. É a mesma coisa que você pegar um valor que você vai aplicar na renda fixa e ver quem é que te paga juros, né? E no caso das ações, é ver qual o yield mais satisfatório ou aquele que mais te satisfaz. Aquele que melhor... Mas, por exemplo, nesse momento histórico brasileiro, uma ação voltada para a sustentabilidade, para a energia elétrica, para recursos hídricos, seria a grande saída? É uma das saídas. Nós temos inúmeras saídas no nosso mercado. Né? O que é perenidade? Perenidade são empresas que operam num setor de atividade sem o qual um país não vive, tá certo? Então, você tem energia elétrica, você tem o próprio sistema financeiro, você tem telecomunicações, e você tem uma série de outros também setores de atividade que são importantíssimos, é isso. Hoje, por exemplo, há 30 anos atrás, ou há 50, 100 anos atrás, nós vivíamos sem energia. Hoje já nós não vivemos sem energia. É isso. Hoje, ninguém vive sem telecomunicações, ninguém vive sem um celular, não é isso? Ele acabou se transformando um bem de primeira necessidade. Então,
o mundo ele vai se reformando, ele vai se modificando, e na razão direta que ele se modifica, ele vai interferindo na perenidade para que você possa subsistir, não é isso? Então, você tem, por exemplo, o que é sustentabilidade? Você pega, por exemplo, o setor de celulose, papel, né? Eu vou citar um exemplo de uma empresa para poder explicar o que é. Você pega uma empresa, a Klabin. A Klabin, ela tem terras que pouca gente sabe que ela tem fazendas que tem 60 quilômetros de comprimento por 50 quilômetros de largura. Então, são fazendas enormes. Nessas fazendas, eles produzem o quê? Eles produzem um instrumental chamado reflorestamento. Para fazer o reflorestamento, eles pegam uma mudinha, tá certo? Uma sementinha, aquela sementinha vira uma muda, aquela muda eles colocam no solo, no solo se transforma numa árvore, no árvore eles desbastam e cortam a árvore, transformam aquela árvore através de um processo de emulsão, um processo de produtos químicos, num negócio chamado pasta mecânica, que muitos conhecem por celulose. Essa pasta mecânica eles transformam em papel, o papel eles transformam em papelão, o papelão eles transformam em caixa e é o produto final. Então, o que aconteceu? Findo esse processo, o processo ele se reinicia. Ele pega novamente a sementinha, ele planta a sementinha. Então, isso é sustentabilidade. Está correto? Nós temos também, no setor de energia, também sustentabilidade. É que o setor de energia ele já tem uma situação diferente. Nós temos três segmentos no setor de energia. Nós temos geração, que existem inúmeras matrizes de geração, tem hídrica, tem eólica, tem solar, não é isso? Nós temos a transmissão, que são as grandes linhas de transmissão, e nós temos a distribuição. Então, dentro desse setor de energia, a gente tem como praticamente considerado dentro do boi o filé mignon, tá entendendo? Por quê? Porque o transmissor ele tem 2 fornecedores e 2 clientes, né? Já a distribuição ele tem 50, 60, 70 mil clientes. Então, o custo operacional dele é muito superior, ele tem problema da árvore cair, derrubar o fio, enfim, centenas de problemas, né? Então, a gente vai fazendo o quê? A gente vai fazendo uma pré-seleção daquilo que, em sendo perene, em sendo sustentável, ele pode gerar o quê? Ele pode gerar melhores recursos e melhores proventos, tá certo? Isso aí é simples, tá entendendo? O brasileiro... simples para você. Não é simples para todos. Ocorre o seguinte, que pela minha vivência, eu sinto que o brasileiro ele exorciza o óbvio, ele gosta da fantasia, tá entendendo? Então, ele contempla mais a fantasia do que o óbvio. Se ele exercitar simplesmente o óbvio, ele chega sempre numa posição positiva e vencedora.